o PDF mesmo, né? Com os detalhes lá dos produtos, os valores e tudo mais, né? O número, né? O valor, esse caso aqui está em euros, né? Ó, ele pode importar para um sistema existente do próprio cliente, se for o próprio ERP ou até outras formas de importar, para uma outra aplicação também, né? E a parte de pagamentos. Então, se o cliente tiver um OpenRP, já pode entrar dentro do RP do cara, do OpenRP. Olha lá, para quem conhece, né? Símbolozinho do PayPal, para o cliente já pagar a fatura, ele já libera o pagamento e tudo isso dentro da cadeia do RP também de começo a fim, né? Começo ao fim. Mais uma coisa que vai ter disponível agora, nessa versão, é a parte de projetos. Tá? Essa parte de projetos é uma coisa que é bem interessante. Por exemplo, na empresa que eu trabalho não tem nenhum software para gerenciamento de projetos. Né? Então, de repente, se a gente usasse uma ferramenta dessa, daria para os gerentes de projetos terem controle, né? E de forma integrada com informações de clientes e tudo mais. Então, esse é um módulo novo, né? Que até talvez não tenha aqui. Para ele criar ações de projetos, né? Ou seja, de repente aqui a gente está falando, o que a gente falou até agora é de vendas, né? O módulo de vendas. Aqui de projetos, ele estaria, por exemplo, poderia estar relacionado à venda de serviços, à venda de uma consultoria específica, né? Que você trabalha. Vamos vender um projeto de instalação ou de fazer atualização numa rede de um determinado cliente, enfim, ou num software, né? Então aqui ele está mostrando especificamente como que ele tem uma integração com a parte de projetos em um website dele, né? Tudo isso é customizado a partir daquele módulo, tá? Tendo visão, por exemplo, o sistema de projetos, uma coisa interessante que dá para fazer é a alocação de recursos, né? Como lá tem a parte de recursos humanos, né? Daria para fazer uma integração de alocação, tem a parte de agendas. Quer dizer, você começa a ver que você pode trabalhar de forma integrada e aproveitando aquela mesma base de dados, né? Que já está no RP. Enfim, essa parte de envio de e-mails, né, que é bem interessante. Tem mais recebimento de e-mails relacionados a essa parte de projetos. Olha lá, tem o link, né, específico de uma ação de um projeto. Tá? Na verdade aqui ele está customizando uma coisa para um usuário específico. Então ele está tendo que entrar com o usuário para tomar uma ação. Que é a pergunta que você falou, se dá para ter, né, trabalhar com usuários, enfim, esse cara vai ter uma visão diferente e uma aprovação. Nesse caso ele está entrando para aprovar uma ação, nesse caso aí. Você pode mudar as cores para ter estabelecer, né, níveis aí baseado nessas ações. Eu acho que a gente pode dar uma pausa para a gente começar a explorar a ferramenta e depois, se for o caso, sobrar tempo, a gente volta na continuação da demonstração. Tá? Já deu meia hora aí, acho que era o tempo que estava previsto para isso. Tem a opção logout para ele mudar de usuário também. Então você viu que um usuário tinha acesso restrito, o administrator é onde a gente estava vendo. Dá para ver aqui as oportunidades de vendas, né, de uma forma mais analítica mesmo. Por vendedor, né? Dá para ver, ou por tipo de cliente, enfim, dá para personalizar para um gerente de vendas da empresa, o diretor de vendas, ver como que está o status da venda, né, no sentido mais de relatório, nesse caso, né, de análise aí, né?
Isso aqui é muito importante para as empresas que são baseadas em vendas, né, que em cima de produção mesmo, né, saber como que estão as oportunidades, quanto que ela está para vender, né, se ela consegue atender, né, essa que é a ideia de utilizar a TI, né, para o seu próprio bem, né, da empresa, para seu benefício. Nessa versão nova, ele fala de um conceito de dashboard. Dashboard é uma visão gerencial, né? Geralmente está relacionado a gráficos, esse nome dashboard. Então ele consegue até mudar, né? São painéis, né? A tradução de dashboards. Então ele pode mudar o layout, depois dar um reset e voltar da forma que estava. Tá? Ó, tem a opção default, ele volta da forma que estava inicialmente. Dá para configurar alguns filtros também para visualizar determinadas oportunidades, nesse caso aqui, ou poderia ser para clientes e outras coisas, né? Aplicar esses filtros. Olha lá, aplicando a palavra friends, né? Então apareceu específico aí. Somente, né, estava baseado na... Ele mostra, inclusive, uma parte, esses porcentagem também que está essa oportunidade. Dependendo do que ele configurou lá, você pode ter agora uma situação diferente, né, um gráfico diferente aqui no dashboard. Isso na versão 6.1, que não tem ainda. Mas o que está disponível no demo.rp.openrp já é 6.1, então teria isso. Bom, agora, então aqui que eu falei do ponto de venda. Isso aqui é mais ou menos uma ideia de loja virtual. Interessante também, porque ele já utiliza a própria base de dados da empresa. Né? Então, ó, você pode clicar nos itens, à medida que ele clica, ele vai gerando aqui, né? Se ele clica mais de uma vez, ou se ele aumenta aqui mais de uma vez, ele, né, aumenta aqui a quantidade, né? E gera ali o pedido, né? Olha lá, deu $19 lá, né? Gera o recibo, de uma forma um pouco mais de loja virtual, né? Um pouco mais simples aí, né? A parte de pagamentos, né, ali seria o conceito do caixa, né, mostra ali o que ele tem que pagar. Tem integração tem a parte de aplicativo para smartphone também, aplicações, integrações com outras aplicações. Eu não sei exatamente o que dá para fazer a partir dessa aplicação. Com certeza não tudo, né, mas alguma coisinha pelo menos. Essa é uma aplicação, um módulo específico para aplicação. Oi? Isso, exato. Ele permite trabalhar em cima disso. Parte de configuração, customização, aquilo que a gente já falou bastante, configuração de e-mails. O servidor de e-mail que eu falei, né, que vocês estão perguntando como que é o envio e tal, aqui que você define o servidor de e-mail da empresa usado para que o sistema mande, né, você tem que colocar um remetente padrão, né, a partir disso que todo mundo acaba usando as opções de envio, né, pelo próprio sistema. Maybe if you want to create automatic leads or automatic other objects in OpenERP, you can do so. Now, want to do a test? No problem, let's do it. Bom, enfim, ele está mostrando um teste do envio que foi feito lá agora. Essa aqui, na verdade, desculpa, o recebimento de e-mails é outra coisa legal que dá para fazer. A partir de um e-mail do cliente, né, o cliente está digitando um e-mail para um e-mail aqui da empresa, e esse e-mail vai entrar dentro do sistema RP. Ou seja, é mais ou menos um pedido de compra que é feito por e-mail, numa ideia assim. Olha lá, aí ele mandou essa mensagem, aí quando ele vai consultar lá no sistema,
Nesse caso aqui, tá, isso aqui é a parte de recursos humanos para cadastro de currículo, mas poderia ser também a parte de vendas, tá? Essa é a outra parte. Olha lá, ele já recebe aqui o e-mail